Olá pessoal, eu sou o João Arinaldo e nós estamos no canal Teologia Reflexiva e História, onde hoje eu farei uma abordagem sobre o capítulo 24 de Mateus, onde muitos apologetas usam para informar uma segunda volta de Jesus. Mas na verdade, Jesus, ao relatar alguns acontecimentos em Mateus 24, ele está falando de sua volta. É o que nós vamos ver hoje, usando aqui a leitura bíblica e também o contexto temporal, né? O contexto linguístico e também o contexto histórico no qual envolve toda essa narrativa. E o Mateus 24 ele começa assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Os sujeitos aqui da oração é justamente Jesus e os seus discípulos. Mateus 24, do 1 ao 3, está relatando que Jesus está saindo do templo e os seus discípulos mostram para ele quão grandiosidade era o templo de Jerusalém, né, o templo construído por Herodes o Grande, aonde Jesus e seus discípulos estão saindo. E ao chegar ali no Monte das Oliveiras, Jesus vai explicar o que vai acontecer, né? Que aquele templo ele será derrubado, ele será destruído. E isso, dentro de muitos estudiosos, que afirmam que isso faz parte de uma profecia historicizada, ou seja, esta narrativa ela foi construída, né? Ela foi confeccionada após a destruição deste templo em 70 da Era Comum, né? E nesta passagem existe vocábulos gregos, né? Que o Novo Testamento ele foi escrito em grego e não em português. E o vocábulo para vinda é parousia ou parousia, né? Que designa no mundo greco-romano a visita de um oficial, né, solene ali, ou de um príncipe em algum lugar, ou seja, é um vocábulo usado, né, para a chegada de um líder, né, ali político. E o outro vocábulo grego que foi traduzido para mundo aqui nessa tradução é aionios, que é um período de tempo, uma era, um ciclo, uma geração, ou seja, qual seria o final desta era, né? No Mateus capítulo 23, que é um capítulo anterior a esse que nós estamos abordando, Jesus ele tem uma discussão com os líderes religiosos, os fariseus e os escribas ali no templo, aonde Jesus os acusa de que eles usam a lei de Moisés para que as pessoas possam viver, mas que eles mesmos não as cumpriam, né? Então Jesus em Mateus 23 ele faz diversas indagações a respeito do comportamento, né, do caráter desses líderes religiosos que mandavam as pessoas fazer aquilo que estavam na lei, mas eles mesmos não viviam, né? Então, Aionios é um período de tempo, é o fim daquela era, o fim daquele ciclo, o fim daquela geração, e não um período futuro para 12.000 anos depois. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O fim do quê? O fim do templo, lembrando que a centralidade do começo da narrativa e da narrativa é o templo de Jerusalém, e o fim daquela geração. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, né? E fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são apenas os princípios das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Ou seja, Jesus está falando para os seus discípulos que eles vão ser atormentados, que eles vão ser mortos, que eles vão ser perseguidos, tá? Porque o teor da narrativa
usando ali quem são as pessoas envolvidas na narrativa, é Jesus e seus discípulos. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairá-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, né, será salvo. Jesus fala para os seus discípulos acreditar sobre menções à sua volta de falsos cristos e falsos profetas, como nós vamos ver em Lucas 16:16. E Jesus afirma que João Batista foi o último profeta. Né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Né? O mundo aqui, a palavra grega, o vocábulo grego para mundo, no qual foi traduzido aqui, é oikomene, né, que é terra habitada, ou seja, somente aquela porção de terra, somente aquela área geográfica que Jesus e os seus discípulos conheciam, e não um planeta. Não existe menção de planeta na Bíblia. A palavra terra, que em hebraico é Eretz, ela é designada a ver que a terra ali é somente a porção habitada e nunca um planeta. Eles não tinham visão de planeta. Eles tinham visão apenas de terra habitada e da cultura no qual eles viviam. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, né, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, ou seja, este evento, esta catástrofe, essa destruição, ela era somente ali para onde? Para a Judéia, e não para o planeta todo, né, como as pessoas elas pregam aí, os apologetas, né? Ou seja, Jesus está falando do lugar santíssimo, né? No templo, ali que existia no templo de Jerusalém, na Judéia, e não a um local específico para todo o planeta. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Ou seja, outra vez a gente vê a tradução aqui, mundo. Mas o mundo no qual ele está se referindo é apenas o local habitado que ele conhecia, ou seja, o mundo judaico. Acabamos de ver que o evento é na Judéia, acabamos de ver que o que vai ser destruído é o templo de Jerusalém, que está na Judéia, e que isso não deveria acontecer no sábado. Por que no sábado? Porque no sábado, né, que foi transliterada essa palavra para nós, da palavra hebraica Shabat, que o significado é descanso, o judeu não sai da sua casa. Ou seja, se esse acontecimento estivesse acontecido ali no sábado, muito mais judeus teriam sido mortos, tá entendendo? Pelas tropas romanas que cercaram Jerusalém. Isso não foi para do dia para a noite, né? A guerra judaica contra os romanos e os romanos contra os judeus foram em vários anos, que teve a destruição certamente no ano 70. Né? Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Ou seja, Jesus está acabando de dizer que não é a vinda dele. Que eles não deveriam acreditar se alguém aparecesse e dissesse assim, olha, eu vi o Cristo, o Jesus, eu vi ele no meio da casa, eu vi ele no deserto, eu vi ele não sei onde mais. Não era para os seus discípulos acreditarem nisso. Então, por que Jesus fala isso? Né? Porque eles não deveriam acreditar de fato ali nisso? Porque nesse período surgiram muitas pessoas dizendo que eram este Salvador. Né? O próprio livro de Atos dos Apóstolos, ele vai falar ali de Teudas, vai falar de Judas, o Galileu, ou seja, de pessoas que se levantaram como Yeshuas, como salvadores da nação judaica, mas que foram trucidadas, né, pelo Império Romano. E quando nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 23,
E Lucas capítulo 10, versículo 13 a 15, nós vemos que quando Jesus ele manda os seus discípulos a saírem para pregarem o evangelho do reino, são apenas para localidades judaicas, não é para o planeta, são para localidades judaicas, tá entendendo? Depois você pode ver lá na sua Bíblia, né? Nunca é para o planeta. O mundo no qual Jesus está inserindo é o mundo judaico, né? E não o planeta Terra. Aqui nós vemos uma imagem, né, do exército romano, ou seja, de legiões romanas que tinham em seus escudos pinturas de águias e de raio. E aí a gente vai chegar no momento crucial desta passagem de Mateus 24, que é o versículo 27 e o versículo 28, que diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Este é o símbolo da vitória romana sobre Jerusalém no ano 70 depois de Cristo por Vespasiano e Tito, descrito nas palavras de Jesus de forma metafórica. O historiador judeu Flávio Joséfo, um dos sobreviventes desse acontecimento, escreveu no seu livro Guerra dos Judeus, né, capítulo 6, versículo 27, versículo 276, ou podemos dizer livro 6, página 276, pois o chão não parecia visível em nenhum lugar para os cadáveres que jaziam nele, mas os soldados passaram por cima desses corpos enquanto corriam sobre os que fugiam deles. As palavras na boca de Jesus é o resultado de uma profecia historicizada, ou seja, escrita após o acontecimento. A vinda do Filho do Homem refere-se a Tito, filho de Vespasiano, que cerca Jerusalém e a destrói junto com o seu templo. Um juízo contra Jerusalém e o templo e o seu povo. Jesus não está falando de sua volta, mas da vinda do Filho do Homem. Observe que quando Jesus vai falar dele, eis que se alguém vos disser que o Cristo está aqui ou ali, ou que o Cristo está no meio da casa, ou que o Cristo está no deserto, não acrediteis. Jesus realmente está falando que não é uma vinda dele, mas a vinda do Filho do Homem, ou seja, na terceira pessoa. O Filho do Homem que vai vir e vai destruir, ou seja, é um juízo para o povo, para aquela geração, para aquele povo religioso, judaico, que não acreditou em Jesus, que não acreditavam nas palavras em qual Jesus falava segundo as narrativas dos evangelhos. E o Flávio José, ele é um sobrevivente dessa guerra. Ele é alguém que se rende ao governo romano, a Vespasiano, a Tito, e passa a viver na corte flaviana e recebe o nome de Flávio José. O nome hebraico dele não era esse. Esse é um nome grego, né, romanizado, que ele recebe ali da corte flaviana, né, para que ele possa ser um instrumento de capacitação entre aqueles romanos que precisavam saber de tudo aquilo que acontecia ali, né, na Judéia, entre aquelas pessoas que resistiam ao segmento romano sobre eles, ao poder romano sobre eles. E aqui nós temos, né, o Arco de Tito. O Arco de Tito, né, é um arco honorífico do século I, localizado na Via Sacra, né, a sudeste do Fórum Romano. Ele foi construído por volta de 82 pelo imperador Domiciano, logo depois da morte de seu irmão mais velho, e também o imperador Tito, para comemorar a vitória militar deles, né, especialmente a captura de Jerusalém depois da Primeira Guerra Romana Judaica. Este arco, que sobreviveu praticamente intacto, serviu de modelo para diversos arcos triunfais construídos depois do século XVI, incluindo o Arco do Triunfo e de Paris. Ou seja, aqui nós temos um monumento, né, histórico, no qual nos mostra que houve esta guerra e houve essa vitória por conta dos romanos contra os judeus no ano 70. Né? Então, Tito, ele cerca Jerusalém, né? Se eu não me engano, ali anos, até que eles conseguem entrar na cidade
e destruir o templo e matar diversos dos sacerdotes e pessoas que serviam ali na cidade. E aqui, né, no versículo 34, diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, Jesus está dizendo que este evento, que esta catástrofe, que esta guerra que iria destruir Jerusalém estava apontada para aquela geração que está ouvindo ele. Segundo a própria Bíblia, uma geração ela tem cerca de 40 anos. E Jesus está vivendo ali no ano 30, né, na década de 30. E o templo é destruído no ano 70, ou seja, um decorrer de 40 anos. Então Jesus não está falando em Mateus 24 que ele vai voltar. Jesus está falando da vinda do Filho do Homem, Titus Flávio, que cercou Jerusalém e a destruiu no ano 70, junto com o seu governo, com os seus soldados, e também destruindo ali o Templo de Jerusalém e todas as formas judaicas que lutavam contra esse Império Romano. O Império Romano grande, né, para uma pequena parte de judeus que tentavam resistir ao imperador. Então aqui eu deixo esta mensagem que está em Mateus 24, que aponta para um contexto histórico que realmente aconteceu. Se você gostou desta temática, da forma que eu abordei aqui a passagem, dentro de uma leitura hermenêutica e também trazendo um pouco de exegese e também o contexto histórico, deixe o seu like, compartilhe, deixe um comentário e vamos para frente. O segundo vídeo vai ser sobre 1 aos Coríntios e 1 Tessalonicenses. E realmente ali a vinda no qual é descrita é para nós no século 21, ou seja, Jesus está vindo para uma igreja que lhe serve na terra no século 21, ou Jesus está dizendo que todo este acontecimento era para a Judéia no ano 70 e para aquela geração que não o aceitou, que simplesmente os religiosos do templo de Jerusalém e as cortes religiosas ali da Judéia. Então, galera, vamos para frente e é nóis. Muito obrigado e até o próximo vídeo.